Amados, a palavra que Deus ele vem falando comigo e que eu quero compartilhar com os irmãos, ela se encontra em Gênesis 33. Gênesis 33 é algo que eu meditei bastante para a minha vida. E nesse momento, nesse tempo, eu compartilho com os irmãos, porque quando a gente se debruça na palavra, a gente estuda a palavra, Deus fala muito com a gente. Deus fala muito com a gente. E nesse falar de Deus, Ele nos faz refletir em muitas coisas, Ele faz nos, pensar em quem nós somos, no trajeto que nós estamos fazendo e para onde a gente quer chegar. E a certeza de que Ele está conosco e a confiança que nós temos de que realmente Ele está conosco, Ele está nesse trajeto conosco. E Ele nos garante a vitória. E essa é a nossa certeza da forma pelo que nós caminhamos. Mas às vezes nós falhamos pelo meio do caminho. A nossa humanidade muitas das vezes nos proporciona esse tipo de coisa. E esse texto de Gênesis 33, na verdade, ele é o final, né? Ele é o final de um ponto em determinado acontecimento na vida de Jacó. E é algo muito interessante que tem a ver com as relações que Jacó tinha com aqueles que o cercavam. Desde o início, lá no capítulo 27, onde começa essa história, a forma como Jacó se relacionava com aqueles que estavam ao redor dele e a forma como ele tinha esse link com a promessa que Deus tinha para a vida dele, faz toda a diferença na vida dele. A forma com que eu olho e eu confio naquilo que Deus tem por projeto, por propósito na minha vida, faz toda a diferença da maneira como eu vou caminhar em direção a esse alvo, a esse objetivo. Esse texto, ele tem um final muito emocionante. Esse texto ele tem um final assim que traz a nossa reflexão. Muitas coisas, quando nós nos relacionamos com nossos irmãos, nos relacionamos com aqueles que estão ao redor, nos relacionamos no ambiente onde nós estamos, e tem muito a ver com aquilo que eu posso criar no ambiente onde eu estou me relacionando. Tem muito a ver. Tem muito a ver. E nós vamos ler esse texto agora, acredito que todos encontraram, amém? Gênesis 33 diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia e Raquel as suas servas, pôs as servas de seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Ele mesmo adiantou-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até se aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com quem Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito com todos esses bandos que te encontrei? Respondeu-lhe Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente.
que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até o aceitou. Amém. Esse texto, como eu falei, ele começa lá no capítulo 27, onde Jacó era como eu e você, que tínhamos uma promessa. Jacó tinha uma promessa, sua mãe ainda grávida, recebeu de Deus a informação que dentro dela conflitava as duas nações. Duas nações conflitavam, no ventre ele já conflitava, ali no ventre da mãe de Jacó ali com seu irmão já guerreava, já conflitava. O ambiente do ventre, onde é um ambiente acolhedor, as mulheres vão dizer muito bem isso aí, é um ambiente que quando nós estamos tristes, nós voltamos até essa posição daquele ambiente fetal, porque é um ambiente muito acolhedor, é um ambiente gostoso de se estar. A temperatura ali diz que é uma temperatura propícia, é uma temperatura carinhosa para se estar. Mas já ali havia conflito. Já naquele ambiente havia conflito. E Jacó, ele começa a nascer e crescer dentro desse ambiente de conflito. E o interessante é que pela tradição, a ideia da herança, quem teria que receber era Esaú. Mas Deus não faz como eu e você queremos, ou como a sistemática do mundo, ou a sistemática do ambiente que nós vivemos, sabe? Ele diz a diretriz para Deus. Deus não está fadado às diretrizes do meu e do seu ambiente, sabe? Desse ambiente humano do qual foi constituído. Deus, ele anda muitas vezes na contramão do meu e do seu sistema. Mas uma coisa é certa: o propósito que ele tem para mim e para a sua vida, ele vai cumprir. O propósito que ele tem para mim e para você, ele quer e ele vai cumprir na minha e na sua vida. A nossa postura faz toda a diferença no trajeto quando a gente vai encontrar. E Jacó, ele fica muito preocupado porque Esaú, por ser o filho mais velho, tinha o direito de receber herança. Mas Deus, ele já tinha dito que essa herança era de Jacó. E Jacó, ele recebe o conselho da mãe para que ele trame alguma coisa, para que ele possa, dar um jeitinho para encontrar a promessa que Deus tinha feito para ele. E aí é muito interessante, por quê? Porque a própria mãe dá um conselho, e a própria mãe que recebeu a mensagem de que a promessa já tinha destino certo. E muitas das vezes você e eu, a gente ouvimos certos conselhos que muitas das vezes tem até a ver com o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida, mas não é o trajeto que Deus muitas das vezes quer que sigamos para receber essa promessa. E é muito interessante quando eu li essa passagem, quando eu voltei a essa passagem, e eu lembrei de uma frase de um pensador que diz assim: o ambiente e as circunstâncias, ela exerce influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Num dado momento, a própria mãe diz que, olha, que caia sobre mim. Se tiver alguma maldição, que caia sobre mim. Mas a responsabilidade de Jacó, de chegar no momento e decidir, eu quero e eu não quero, foi dele. A responsabilidade foi dele. E nessa relação com o seu pai, no momento de chegar e receber, Jacó fez algo muito interessante. Jacó se fez parecer alguém que ele não era. Jacó se fez parecer algo que ele não era. Jacó mudou um pouco a identidade dele para querer receber aquilo que Deus tinha preparado para ele. Jacó, se ornamentou de maneira que não parecia ele mesmo. Mas Deus conhecia o coração de Jacó. Deus conhecia quem era Jacó. E quando Deus deu a promessa, Deus deu olhando para Jacó. Deus não deu para outra pessoa.
Deus deu para Jacó. E Jacó, ele tinha simplesmente a preocupação de que aquilo que Deus tinha preparado para ele, poderia ser de outra pessoa. Muitas das vezes nós somos assim. Nós achamos que outro pode ocupar o lugar que Deus preparou para mim. E muitas das vezes nós ficamos preocupados, ansiosos, chateados, pensando mil e umas coisas, sabe? Mil e uma coisa. Porque eu acho que o outro é capaz de tomar o lugar que Deus preparou para mim. É engraçado isso, porque ao mesmo tempo que eu confio naquele que me fez a promessa, eu entendo que ele é suficientemente poderoso para me dar a promessa, mas eu acho que alguém pode vir e tomar aquilo que é meu. Nas nossas relações, muitas das vezes nós somos assim. Nós somos assim. Nós entendemos que aquilo é nosso, mas nós nos preocupamos se aquele lugar pode ser furtado. Olhando para o céu, de maneira imaginária, e aí a gente lê muitas das vezes, e quem é como o Senhor? Operando Deus, quem impedirá? Nós falamos isso. Operando Deus, quem impedirá? As promessas do Pai vão se cumprir na minha vida. Mas às vezes eu olho para o lado e eu acho que alguém pode pegar. Eu acho que alguém pode pegar. E isso cria um impacto, sabe aonde? Nas relações e no ambiente no qual eu vivo. Isso cria um impacto. Porque a promessa que Deus tem, Deus prometeu para Jacó que ele teria muitos. A sua descendência seria muito grande. Deus prometeu. Deus prometeu. Só que Deus, ele conhecia Jacó. Deus, ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. Quando Deus olha para mim, mesmo com essas, sabe, com essas questões, essas falhas, essas coisas, Deus, ele olha para o Gedi e fala: Gedi, de repente você hoje tem essas mazelas, mas quando eu olho para você, eu vejo como um Gedi em potencial. Eu vejo um Gedi que vai, sabe, passar por um trajeto onde você, Gedi, vai estar pronto para receber aquilo que eu... E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ele utiliza, sabe, os meus próprios tropeços para me fazer amadurecer e chegar onde precisa. E nós precisamos amadurecer para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos. Você e eu precisamos amadurecer muito. E sabe quem vai fazer isso conosco? Aquele mesmo que nos prometeu. Aquele mesmo que fala: olha, existe um propósito para você. É ele mesmo quem vai fazer isso. Talvez seja um pouco dura, né, essa palavra, como o discípulo falou: Senhor, dura esse discurso, né? Complicado de se ouvir. Mas é isso. É isso. Talvez poderia ser outra coisa, mas essa noite é isso. É isso. E nós precisamos aproveitar a oportunidade. E logo depois que Jacó faz isso, Jacó agora é aconselhado novamente a fugir. E nessa fuga começa o processo na vida de Jacó. Jacó agora foge para a casa de seu filho, de seu tio, e lá Jacó começa a aprender como lidar com pessoas iguais a ele. Pessoas iguais a ele. Jacó avista Raquel e diz: eu vou trabalhar porque eu quero essa filha. Eu quero essa tua filha. Só que Jacó estava tão envolvido que ele não percebeu as regras. Ele não percebeu as regras.
E Jacó agora, ao invés de enganar, agora ele é enganado. Jacó é enganado. E Jacó, ele fica um pouco chateado com isso. Muitas das vezes, quando alguém faz algo comigo, eu paro para pensar se eu em algum momento não fiz isso com alguém. Será que em dado momento eu também não fui assim? Porque a nossa essência humana, se ela não estiver direcionada, se ela não estiver dentro do propósito de Deus, focado no propósito de Deus, a gente comete esse tipo de coisa. A gente comete esse tipo de coisa. E Jacó fica ali na casa de Labão, e o tempo vai passando. O tempo vai passando, e chega a hora que Deus diz, agora está na hora de voltar. Agora está na hora de voltar. Muitas das vezes nós passamos por várias situações, nós temos um trajeto um pouco turbulento, mas chega uma hora que nós temos que voltar. Chega uma hora que nós temos que voltar e se colocar de frente com aquilo que nós fizemos muitas das vezes lá atrás. Coisas que podem ficar para trás, mas tem coisas que ela precisa ser encarada de frente. Precisa. Tem coisas que a gente precisa encarar cara a cara, porque elas precisam ser resolvidas. Elas precisam ser resolvidas. E muitas das vezes a gente fica muito temeroso com isso. A gente fica temeroso com isso. E a gente, quer dar outro jeitinho, a gente quer, olha só, manda alguém na frente e manda levar algumas coisas. É isso que Jacó faz até chegar nesse texto. A gente for ver os textos para trás, ele manda alguma coisa e como se ele falasse, olha como é que está o temperamento do meu irmão. Dá uma olhada no temperamento do meu irmão, vê como estás. Porque é um risco para mim. E muitas das vezes, para a gente voltar, para a gente, encarar as questões de frente, a gente precisa correr risco. A gente precisa correr risco. E a ideia que a gente tem é que as coisas parecem que estão fugindo do controle. A ideia que a gente tem quando a gente olha para o lado, a gente olha para as questões e parece que tudo está fora do controle, mas nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Muitas das vezes a gente olha e fala, não tem mais jeito, é melhor que eu não volte, não vou ser aceito. Pelo que eu fiz lá atrás, eu não vou ser aceito. É muito arriscado. É muito arriscado. Mas Deus, ele age nessas turbulências. É nessas turbulências. É por isso que as coisas de Deus é inexplicável. As coisas de Deus é inexplicável. Se a gente muitas das vezes for ficar procurando explicação, a gente não vai encontrar. Explicações sanas, cabíveis, não vamos encontrar. Mas uma coisa é certa, é entender que nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. E Jacó, ele, acontece na vida de Jacó algo que é crucial para mim e para a sua vida. Jacó, ele tem um certo amadurecimento. Jacó começa a ter experiência no trajeto. Jacó começa a se encorpar até mesmo no seu caráter, mas acontece algo crucial, algo que vai ser o divisor de águas na vida de Jacó. Ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Deus. E essa promessa que a gente está falando de promessa de Deus. A gente não está falando de promessa de homem, promessa de Deus. Era para ser tudo certinho. Talvez, tudo trilhando da maneira, porque foi Deus que prometeu, é Ele que tem cuidado. Foi Ele que falou para a minha vida que eu teria isso. Tem até uma camisa que nós compramos do pastor Rafael, eu quis comprar essa camisa que diz assim, que o milagre não é sobre o fácil, o milagre é sobre o impossível. O milagre é sobre o impossível, mas não quer dizer que a trajetória vai ser fácil.
Não quer dizer que a trajetória vai ser fácil. E sabe por que não é fácil? Porque eu preciso estar pronto. Eu preciso amadurecer para receber aquilo que Deus tem. Eu preciso. Porque corre o risco de eu não saber lidar com aquilo que Deus tem para mim. Assim como quando ele recebeu a promessa, sabe, ele começou a pular aqui e ali, para que a promessa se cumprisse, porque ele estava preocupado, estava ansioso se a promessa iria cumprir ou não, como se dependesse dele. A promessa que Deus tem para cumprir na minha vida, eu não preciso dar jeitinho, porque Deus, Ele é poderoso o suficiente para cumprir. Ele é, nele mesmo. Eu só preciso confiar e me manter no meu lugar, que Ele vai cumprir. Às vezes a gente olha para o lado e vê as circunstâncias dizendo, gente, mas não tem como. Mas não é pelo que eu vejo, mas é pelo que eu creio. É pelo que eu creio. E Jacó, nesse regresso dele, ele manda alguns presentes. Às vezes a gente quer agradar de maneira meia errônea, né? Às vezes a gente quer agradar com aquilo que a gente tem e esquece de apresentar aquilo que a gente é. A gente quer agradar com aquilo que a gente tem. A gente quer enviar presente. A gente quer enviar algumas coisas. A gente quer, sabe, dar algum jeito material para a gente sentir a temperatura. O quanto que aquilo que eu sou é que faz toda a diferença. Isso começou a fazer toda a diferença quando Jacó teve aquele encontro que todos nós conhecemos dessa passagem, ali onde ele agarra com o anjo e ele fala, sabe, eu não vou te deixar enquanto não me abençoares. Sabe, e esse pegar e esse agarrar de Jacó, eu entendi hoje, dentro dessa palavra de hoje, eu entendi que independente das circunstâncias, independente de como estão as coisas, o que eu preciso é me agarrar com Cristo. Eu preciso estar agarrado com Cristo, porque é Ele que vai garantir aquilo que Ele mesmo prometeu. Eu preciso estar agarrado com Ele, eu preciso estar em sintonia com Ele, eu preciso estar debaixo dos conselhos dEle, os conselhos de Cristo. Eu preciso viver e fazer o meu trajeto da forma como Ele diz para eu trajetar. Olha, se teu irmão ofender, Gedi, não liga para quem que fez isso. Vai lá e se conserta com ele. Olha, Gedi, se você tiver até uma boa oferta, antes de deixar aqui no altar, vai lá, volta lá, cara. Volta lá, sabe? E conserta as suas relações, para que depois você venha ofertar. É como se Deus estivesse falando, eu estou preocupado, Gedi, é com o ofertante e não com a sua oferta. Porque se o ofertante não estiver em sintonia comigo, a oferta é só mais algo que você está trazendo para mim. E a oferta que eu penso, não é só a oferta material, mas a oferta de se ofertar. Sabe, de subir aqui e louvar, de subir aqui e pregar, de estar aí com os meus irmãos, de estar no restaurante Graça. Sabe, essa é a oferta. Porque Jacó, ele pegou aquilo que ele tinha e ele doou, sabe, para fazer, mas, sabe, o importante era aquilo que ele tinha se tornado. Isso era importante. Essa é a essência. E Jacó, ele pergunta, olha, e aí, como que foi, falando na nossa linguagem, como foi a missão? E ele diz, seu irmão vem com 400. Seu irmão vem com 400. A gente conhece muito, sabe, depois da fuga de Jacó, a gente conhece muito a história de Jacó. E eu fiquei pensando como teria ficado Esaú. Como ficou Esaú? Sabe, apesar de eu ter trocado, sabe, ter feito uma troca por algo passageiro, sabe, por algo instantâneo, por algo momentâneo, sabe, mas eu me senti enganado, eu me senti frustrado, sabe, ele
fingiu que era eu para poder pegar, porque se eu fiz aquela barganha, poderia ter estar feito, ele não precisava inventar mais. Mas ele, sabe, ele orquestrou contra mim. Como deve ter ficado o coração de Esaú todos esses anos? Contra o seu próprio irmão. Contra o seu próprio irmão. Eu não sei, eu não tenho base, mas só vou conjecturar aqui. De repente, amarguras. De repente, Esaú, de um certo tempo, ele foi tratado e foi sarado, porque a gente vê aqui no texto. Mas, de repente, até chegar, sabe, essa cura, muitas das vezes, Theo, muitas das vezes, sabe, ele ficou amargurado. Meu irmão me feriu. Meu irmão me feriu. Meu irmão fez isso e aquilo comigo. E são coisas que são carregadas, sabe, dentro de nós, que muitas das vezes traz doença para nós mesmos. Doença para a própria alma. Doença para a própria alma. Sabe, depressão, sabe, frustração, coisas, sabe, porque a gente aloja no coração. Coração é algo que produz vida. Coração é algo que produz vida. Eu lembro que quando Letícia nasceu, ou melhor, quando a Raquel estava grávida, e nós fomos fazer nossa primeira ultra, eu lembro como se fosse hoje, e aí ela fez a primeira ultra, e eu vi aquele pontinho piscando assim na tela, e ele falou, pô, ela está aqui, ó, está aqui, ó, está aqui, ó, está aqui. E começou, o tempo foi passando, e ele foi pulsando vida, sabe, e quando ele foi pulsando vida, sabe, foi formando braço, foi formando perna, foi formando. Quando a gente pulsa vida, as coisas se constroem, sabe, quando o meu coração pulsa vida, as coisas se constroem, as coisas se formam. E muitas das vezes você e eu, sabe, vai ali no coração e guarda certo tipo de coisa que faz mal muito mais a nós do que o outro. Muito mais a nós do que o outro. E se a gente deixar, aquilo vai criando raiz e fica difícil de arrancar. Mas hoje nós podemos refletir, sabe, nessa palavra e dar oportunidade para que sejamos libertos de possíveis amarguras que tem dentro de nós. Nós podemos enxergar o outro, sabe, mesmo tendo as suas falhas, mesmo tendo as suas, sabe, as suas manias, mas nós podemos enxergar como um espelho. Uma frase que eu vi essa semana, muito interessante, que diz o seguinte: partindo das minhas escuridões, eu consigo entender o lado negro do outro. Partindo das minhas escuridões, eu consigo entender o lado negro do outro. Eu preciso entender que nós, na nossa humanidade, nós precisamos caminhar. E caminharmos juntos. Nós precisamos. E aí Jacó fica sobre aquela tensão, mas ainda assim ele vai. Sabe, o momento de ansiedade às vezes bate, o momento de nervosismo bate, sabe, aquela ideia do risco bate, mas nós precisamos confiar que aquele que prometeu, ele está conosco. Ele caminha comigo. E Jacó, ele começa a se organizar de forma que, se acontecer alguma coisa inesperada, sabe, ele começa até, eu entendo quando eu leio, eu entendo dessa forma, depois eu posso até mudar, mas hoje eu entendo dessa forma, a escala, o escalonamento de quem vai morrer primeiro e quem vai morrer depois. Ele coloca os servos na frente, ele coloca ali, a Raquel vem depois, ele começa a se arquitetar. Mas o interessante, que ele como líder, agora ele vai na frente. Agora ele vai na frente. Como líder, ele vai na frente. E quando ele se depara com seu irmão, ele faz algo que eu entendo que ele, sabe, entrou nele ali, naquele vale. Ao invés dele chegar e ele dialogar tete a tete, ele se curva.
A palavra diz que ele se curva 7 vezes. Sabe, às vezes dentro das nossas relações, a gente precisa se curvar um pouco. A gente precisa se dobrar um pouco. Sabe, às vezes é preciso olhar no olho, sabe, mas dentro de um conflito, às vezes é preciso se dobrar um pouco. Sabe, às vezes é preciso parar e ouvir. Às vezes é dizer assim, olha, eu posso ter até errado, mas eu estou aqui para servir. Eu sou teu servo. Ele diz, teu servo, ele se coloca como servo. Eu sou teu servo. E a partir do momento que eu entendo que eu sou servo, sabe, tudo muda. Tudo muda. Eu posso até ter as minhas falhas, porque as condições humanas, ela é assim. Mas eu sou servo. Eu estou disposto a voltar e consertar toda vez que eu errar contigo. Eu estou disposto, sabe, a me curvar, ao invés de endurecer um pouco mais as questões. E aí acontece algo que sabe, Deus falou muito comigo quando Jacó ele se dobra. E de repente Esaú estava até esperando o embate de Jacó. Sabe, de repente Esaú estava esperando que fosse haver um conflito mesmo. Sabe, mas quando ele vê aquela atitude de Jacó, sabe, Jacó dizendo, cara, eu estou aqui para trazer paz. O que eu contribuo dentro do nosso ambiente relacional é para proporcionar um máximo de paz possível. Sabe, o apóstolo Paulo falou, sabe, no que for possível e no que depender de vós, tenha paz com todos. E eu entendo Jacó dizendo assim, eu vim para trazer paz. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu fui, mas hoje eu quero trazer paz. E aquilo criou tanto impacto em Esaú, que, sabe, eu vejo Esaú, que era mais ou menos as questões da época. Eu entendo ele, de repente, com uma espada, com escudo, sabe? Muitas das vezes espada para atacar, escudo para se defender. E ele, sabe, ele larga tudo, ele abandona tudo. E ele se lança no pescoço do irmão e ele dá um beijo. Ele dá um beijo no irmão. Isso é coisa de quem está sarado. Isso é coisa de quem está sarado. Isso é coisa de quem, sabe, aconteceu coisas lá atrás, sim. Mas isso não vai impedir, ele fala aqui no 11 ou no 12, nós vamos caminhar juntos. Nós vamos caminhar juntos. Muitas das vezes eu preciso largar, sabe? Quando eu olhar para o meu irmão, mesmo aquele que me ofendeu, sim, aquele que fez o que, sabe, que dói no meu coração, sabe, aquele que doeu, aquele que criou amargura, mas eu largo o escudo, eu jogo a espada, eu largo, sabe, eu tiro tudo quanto proteção e ataque, e eu entrego aquilo, sabe, que eu tenho de melhor. Sabe, eu abro meu coração nesse momento e eu falo, cara, vamos caminhar juntos. Eu posso ter trazido 400 espadas e escudo, mas o que eu te entrego nesse momento sabe, é um abraço, é um beijo. Porque agora, a partir de agora, nós vamos caminhar juntos. Nós vamos estar juntos. A partir desse momento, sabe, Jacó, quando ele se dobra, quando ele entende que ele não precisa mais de aparatos, sabe, subterfúgios para poder cumprir aquilo que Deus na vida, Jacó agora ele se dobra. É como se Jacó falasse, olha, eu estou aqui e acima de mim tem alguém que controla isso tudo e tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Eu saí, sabe, de uma forma, mas eu retorno de outra forma. Eu retorno para consertar. Eu retorno para a gente caminhar junto. E aí, sabe, o ambiente fica melhor. Vamos ficar de pé. Eu não sei como está seu coração nessa noite. Não sei. Talvez, sabe, a palavra ela começa um pouco dura, porque faz parte da nossa essência humana, esses deslizes.
mas faz parte de quem tem a essência de Cristo voltar, se dobrar e dizer: vamos caminhar juntos. Pode fazer parte da minha essência humana, de repente cometer algum erro com Júlio, mas a essência de Cristo que habita em mim, faz com que eu desça, abraço Júlio e fala: Júlio, me perdoa, vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. E muitas das vezes isso acontece, com quem deveria de repente nos proteger. Esaú era caçador, era estilo guerreiro, né? De repente, o meu irmão pode ser meu irmão em Cristo, mas pode ser meu irmão de sangue, pode ser os meus, porque não são esses que mais nos ferem. Na verdade, nós nos sentimos mais feridos porque são esses. Consegue entender? Não são esses que mais nos ferem, mas nós nos sentimos mais feridos porque são esses. É de quem a gente espera mais, é de quem está mais junto, é de quem está mais perto, é de quem, compartilhou o mesmo ventre. Alguém que, esteve comigo num ambiente que era para ser tudo de bom, em determinado momento não foi. Mas Cristo, com sua essência, Ele passou por isso tudo. Ele passou por isso tudo. E hoje Ele coloca em nós, um coração que é capaz de perdoar, é capaz de caminhar junto, é capaz de criar um ambiente, propício para habitar. Teve uma vez, acredito que eu já falei aqui, que Deus, ele colocou, quando Ele faz a terra, Ele constrói um ambiente propício para que o homem pudesse habitar. E cada detalhe faz parte disso. Cada detalhe. E eu vou repetir. Se alguém mora no meu coração, que ambiente ele encontra para poder habitar? Porque se Cristo coloca a mão no meu coração, se Cristo coloca a mão em mim, se a essência dele está em mim, nossa, é um Éden. É um Éden.